O Duque de Edimburgo morreu no dia 9 de abril de 2021 e apenas 8 semanas de seu aniversário de 100 anos. Eu e toda a sua família, bem como este e muitos outros países, temos com ele uma dívida maior do que ele jamais admitiria e que jamais poderíamos imaginar. Ele dedicou sua vida ao dever. A instituição é o que importa para o país. Nós somos apenas os titulares temporários dela. E ajudou a modernizar a monarquia. Ele sabia que se uma dinastia real não corresponder ao seu povo, ela pode desaparecer. A pergunta foi: quem você acha que foi o homem mais interessante do século XX, vivo ou não? E o príncipe Philip estava no topo da lista, bem à frente de Sean Connery e do presidente Kennedy. Mas apesar de ser conhecido pelo pragmatismo, muitas vezes eu percebo que teria sido melhor ter ficado de boca fechada. Philip é um mistério. Ele era uma pessoa pública, mas também era reservado, com raras entrevistas gravadas no decorrer de sua vida. A população quer essa relação intimista, pois assim ela sente que a família é tão próxima dela quanto os vizinhos e pessoas de verdade. Arquivos extraordinários do mundo todo. Elas parecem ser filmagens caseiras, são adoráveis. E cenas icônicas apresentadas em cores pela primeira vez. Nós descobrimos os momentos que moldaram esse homem. Ele alterou a percepção mundial em relação ao que se espera de um príncipe. Philip, príncipe, marido e pai. O mundo ficou encantado com um casamento real que emanava uma aura de romance verdadeiro. Eles eram jovens e bonitos, não é mesmo? Pela primeira vez em cores, esse é o momento em 47 em que a população inglesa conheceu o homem que iria se casar com a princesa Elizabeth. Eles eram tão adoráveis, lindos e jovens. Ele era um oficial naval exemplar em relação às suas conquistas e à sua aparência. Eles pareciam um casal de Hollywood, eles eram encantadores. Essa é uma cena fenomenal. Ele exala confiança. Ela passou a vida toda na frente das câmeras, mas parece que é ele que está guiando-a. Há uma clara química entre eles. Este momento é adorável, eles estão parados um ao lado do outro até que ele se vira na direção dela. Ele deve ter dito algo bastante inapropriado para ela. O que quer que ele esteja dizendo, ele achou engraçado e tentou manter sua postura. Claramente, ela não quer deixar isso transparecer. Segundo alguns aqui se lembram, o mundo estava abatido. A reconstrução no pós-guerra mal tinha começado e tudo estava sendo racionado. Todos pensavam no nosso casamento como uma ocasião alegre que traria felicidade para nossas vidas após o triste período de guerra, e nós pensávamos o mesmo. 4 meses depois, o casamento real conquistou o coração da nação. E atendendo a pedidos do povo, o casal liberou gravações da sua lua de mel. Isso é maravilhoso. Originalmente em preto e branco, é a primeira vez que vemos essa filmagem em cores. Os dias sombrios da guerra ficaram para trás. Esse é o começo de uma nova era. O Duque de Edimburgo não via o mundo de uma maneira idealista, porém ele era muito empático. Nós já tivemos acesso às cartas que ele escreveu para a rainha quando eram mais jovens. Ele de fato era bem romântico. Esse, sem dúvidas, era um amor perfeito. Após Philip se casar com a princesa Elizabeth, ele escreveu para a mãe dela, a rainha: Lilibet é a única coisa no mundo realmente verdadeira para mim. E a minha ambição é me unir a ela para formar uma nova existência conjunta que não somente resistirá àquilo que estiver contra nós, mas que também tem uma existência positiva para o bem. Isso mostra o lado mais sensível de Philip. Ele era um homem que nunca manifestava suas emoções. No início, Philip uniu o seu casamento com a sua outra grande paixão, a Marinha Real. Eu tinha 17 anos em 38.
A guerra estava se aproximando e era evidente para mim que o melhor a fazer era me juntar a uma das forças do país. Naquela época, eu era praticamente um apátrida. O meu passaporte era dinamarquês, mas a Marinha concordou em me aceitar. O príncipe Philip adorava ler sobre a história militar e já leu diversas biografias de Napoleão. Em uma delas, ele leu algo interessante que Napoleão disse. Ele falou: "Se você quiser entender um homem, você precisa saber como era o mundo quando ele tinha 21 anos." O príncipe Philip tinha 21 anos em 42, e ele refletia todos os valores e atitudes e senso de humor das pessoas de sua geração, a geração da guerra. Para muitas pessoas, essa foi a melhor geração. Ele serviu com distinção durante a guerra e jurou lealdade a esse país quando ainda era jovem. Philip voltou a atuar na Marinha Real quase que imediatamente após seu casamento. Ele não gostava de ficar parado. Ele tinha um cabelo loiro e não conseguiu ver as imagens em preto e branco, era muito bonito. Ele foi bastante condecorado. Ele era competente e bonito na mesma medida. É fácil ver porque a rainha se apaixonou por ele. O Duque de Edimburgo assumiu o controle do HMS Magpie em Malta. Não há momentos de maior orgulho para um marinheiro do que a conquista de uma primeira embarcação. A carreira de Philip estava evoluindo cada vez mais, porém o seu mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo. Eu comandei por apenas um ano, pois estávamos em uma situação delicada. O reino estava bem, então tivemos que ir até o Canadá em 51, e eu tive que sair de Malta. Em seguida, o rei não pôde ir à Austrália, por isso fomos no lugar dele. Após isso, a morte dele pôs fim na carreira da Marinha. Quando eles ouviram a notícia da morte do rei em 52, o mundo ficou desmoronado. Seu habitat natural, a Marinha, ficou fora de seu alcance. Creio que foi um grande choque. Tudo aconteceu antes do esperado, porque o antigo rei, George VI, partiu bem mais cedo do que todos estavam esperando. Acontece que eu e a rainha fomos arrastados para uma situação antes que estivéssemos preparados e com uma idade menor do que a de costume. É uma experiência intensa para alguém com 30 anos apenas. Quando sua esposa foi de princesa a rainha, Philip precisou colocar o trabalho dele em primeiro lugar pelo resto de sua vida. Os primeiros anos não foram fáceis para ele, pois podemos considerar ele como um homem alfa. Os aristocratas diziam: "Quem você pensa que é?" E Philip queria mudar o funcionamento do Palácio de Buckingham. Porém, havia muita resistência. Houve um longo período, que durou 3 ou 4 anos, em que ele não sabia bem onde se encaixar. Creio que ele estava em um turbilhão de emoções, dificuldades e incertezas. Ele estava, vamos dizer, perdido. Mas em 1956, 3 anos após a coroação, Philip embarcou em uma viagem que mudaria sua vida para sempre. A diferença de se estar no mar é que você está exposto a um elemento sobre o qual você não tem controle. Você está sujeito a ele. E isso faz bem para a alma. O momento mais marcante da vida do príncipe Philip foi quando ele aceitou o convite para realizar essa viagem em 1956. Essa foi sua primeira missão individual, ir a diversos cantos da Comunidade das Nações que nenhum membro da família real jamais visitou. Enquanto a rainha estava atarefada com os assuntos de Estado, Philip atuava como embaixador nos locais mais remotos do globo. Eu viajei ao redor do mundo e naveguei quase 64 mil quilômetros desde 15 de outubro do ano passado. Essa viagem foi fundamental, pois foi nela que ele se reencontrou. Ele amou a viagem e a liberdade que ele tinha. Ele estava livre para ter uma barba e para ser o que ele precisava ser e queria ser. Não passávamos por nenhum grande outro centro populacional ou lugares que seríamos recebidos com um grande espetáculo. Por essa razão, pudemos deixar nossas barbas crescerem. Nós competimos para decidir qual seria a mais bonita.
O navio baleeiro navegou conosco na Antártica e foi alçado dentro de um cesto. O príncipe Philip embarcou no navio baleeiro usando um método antigo e também cheio de emoção. Ele foi feito para o mar, disso não há dúvidas. Ele costumava jogar hóquei no deck com os tripulantes do iate. E ele era um bom jogador, pode-se dizer. Era um esporte perigoso, porém algumas pessoas saíam com a perna quebrada eventualmente. Ele andava bastante e às vezes parava para uma conversa e também para perguntar como nós estávamos. Ele estava sempre trabalhando e sempre lendo ou fazendo alguma coisa. Essa jornada deve ter sido maravilhosa. Toda a liberdade, o vento gelado na natureza, as correntezas e você com sua própria câmera. Ele levou uma câmera Hasselblad e adorava aves. Por isso tirou várias fotos delas. Essa foi a experiência que o fez perceber o quão importante era a salvação desse lindo planeta. Isso o aproximou bastante do papel para ele futuramente ser o criador do Fundo Mundial para a Natureza. E isso era algo que ele tinha incansavelmente. Esse era quem ele era. Não estava atrás 3 passos da rainha. Isso deu a ele sua vocação. No fim de 1956, Philip completou 2 meses afastado de sua esposa e de sua família. Para o príncipe Philip, duque de Edimburgo, esse foi o ponto mais distante da sua jornada de 64 mil quilômetros pela Comunidade das Nações, muito distante do Natal e de sua casa. O duque de Edimburgo ficou frustrado com a forma que sua viagem pela Comunidade das Nações no Britânia, em 56, se transformou em uma controvérsia, pois a viagem estava sendo proveitosa e ele estava gostando daquilo na época. Ele foi a lugares da Comunidade das Nações que nenhum membro da família real jamais visitou. Ele pensou, estou fazendo algo bom, mas então ele descobriu que estava sendo alvo de críticas por estar há muito tempo longe de casa. Isso não fazia sentido para ele, principalmente por ele ser um marinheiro e é na marinha que eles realizam suas viagens mais longas. Ele foi treinado para isso. Foi algo frustrante para ele. As notícias passaram a ser: onde Philip está passando o Natal? Por que ele não está aqui? Philip estava aproveitando a sua distância da vida palaciana, porém sua longa ausência começou a atrair maus olhares. Havia rumores da imprensa de que havia problemas no casamento real. E isso teve início por conta de um artigo publicado anos antes falando sobre a amizade dele com uma estrela de teatro. Philip era muito bonito e teve algumas namoradas antes de se casar com a rainha. Ele tinha a reputação de ser mulherengo, mas não tinha nada a ver com o que estava acontecendo naquela época. Os rumores foram aumentados devido ao divórcio escandaloso. Uma sombra paira sobre a reta final da viagem do Duque de Edimburgo. O capitão-tenente Michael Parker, seu amigo e secretário, renunciou ao cargo. Receio que não tem nenhuma notícia para dar. Mike Parker era um amigo próximo de Philip. Eles frequentavam festas juntos. É claro que, quando a esposa de Mike pediu o divórcio, o que começaram a especular foi: se há um problema com esse casamento, talvez também haja com o casamento real. Aquilo foi algo muito intrusivo. O comportamento da imprensa se tornou tão insustentável e insensível que isso o deixou magoado. Em fevereiro de 1957, Philip voltou de sua viagem em meio a um mar de suspeitas e o mundo queria ver qual seria a reação da rainha. Pouco depois, ela mostrou a força dessa união, concedendo a Philip o título de príncipe. Na Mansion House, o Lorde Prefeito de Londres recebeu o Duque de Edimburgo. Esse foi o primeiro compromisso público do Duque desde que a rainha concedeu a ele o título de Príncipe Philip, Duque de Edimburgo. Ele ficou muito contente pela rainha tê-lo nomeado como príncipe no Reino Unido e em reconhecimento pela viagem que ele havia realizado. Poucos sabem que levou 10 anos até que ele se tornasse príncipe de verdade. Quando ele se tornou um cidadão inglês, ele deixou de ser príncipe da Grécia e passou a ser Duque de Edimburgo. Ela estava dando uma resposta aos críticos. A rainha estava demonstrando a importância de Philip para o país e para ela, apesar dos boatos. A imprensa havia transformado aquilo em uma grande narrativa, o que irritou o duque. Alguns dias após seu retorno, ele fez um discurso que fazia referência a isso.
A viagem, disse o Duque, naturalmente envolvia o sacrifício pessoal de se separar de sua esposa e filhos por um tempo considerável. Essa comunidade das nações, da qual todos os membros estão orgulhosos, nasceu porque pessoas se sacrificaram e ofereceram seus serviços a ela. Eu estou preparado para fazer grandes sacrifícios e, se assim for, eu vou conseguir trazer melhorias, mesmo que em pequenas quantidades, para a comunidade. Philip sacrificou sua carreira na Marinha pela rainha e passou bastante tempo afastado de sua família para que ela não precisasse fazer o mesmo. Ao voltar, ele ajudou a rainha na criação dos filhos. A dinâmica entre a rainha e o duque de Edimburgo é que a rainha era a chefe de estado, a chefe da nação, e o príncipe Philip era o chefe da família, o que funcionou muito bem. Ele era um pai muito presente. Ele queria que os filhos tivessem uma infância segura e feliz na medida em que a mãe deles era a rainha e o pai o duque de Edimburgo, ambos muito atarefados. Outra atração é o espetáculo de hipismo em Windsor, apesar do clima frio da Inglaterra. Eu nunca vi esse antes. É adorável. Olha a Anne bem ali. Isso é interessante. Esse é seu lado atencioso. Uma característica que não associamos muito com ele. Ele está vendo se Anne está bem agasalhada. Que lindo. Philip era muito carinhoso com seus filhos. Às vezes ele era meio rígido. Charles era uma criança muito sensível e Philip não compreendia bem. Ele sempre foi um homem severo e queria muito que seu filho se espelhasse na sua imagem, o que não aconteceu. Os herdeiros reais são fortes e são encorajados a enfrentarem qualquer desafio. O príncipe Charles joga cricket e futebol, veleja, nada, cavalga e anda de bicicleta. Philip era um atleta natural, por essa razão ele pensava que seria ótimo transferir isso aos filhos. Os esportes em equipe, em especial, ajudaram eles a aprenderem como se comportarem. Eles precisavam aprender a ganhar, perder, cooperar e fazer parte de uma equipe. São ensinamentos benéficos. O príncipe Philip estava encarregado de tomar as decisões quanto à educação. Ele estava ansioso para matricular o príncipe Charles em Gordonstoun, já a rainha nem tanto. O herdeiro do trono da Inglaterra irá frequentar Gordonstoun, a antiga escola de seu pai, o príncipe Philip. Charles vai ficar em um dormitório com outros 12 garotos e vai levantar às 7 da manhã para uma corrida pela propriedade. Rumores dizem que o jovem príncipe estava relutante em frequentar essa escola com sua rotina espartana. Ele certamente imaginou que aquilo transformaria Charles e o deixaria mais severo. O efeito que isso teve foi completamente o oposto. O Duque de Edimburgo e o príncipe Charles estão examinando um caiaque. Eu disse ao príncipe Philip, é estranho a forma como as pessoas falam de você e o príncipe Charles são diferentes quando eles falam para mim. Vocês têm muitas semelhanças, vocês andam da mesma maneira, falam da mesma maneira, compartilham um grande interesse pela juventude, natureza, arte e ciência. Ele respondeu sim, mas tem uma diferença. Eu sou pragmático e o príncipe Charles é um romântico. Em relação à personalidade, é impossível encontrar duas pessoas mais diferentes do que eles. Philip era muito sisudo, direto e não levava as coisas para o lado pessoal. Qualquer pessoa que os conhecessem diriam que o príncipe de Gales é bem diferente, tendo uma personalidade mais sensível, com uma percepção mais sentimental e pessoal do que a do seu pai. Philip amou o internato. Charles odiou. Philip havia crescido em uma família extremamente disfuncional. Foi um lar bastante disfuncional. E aqui no Reino Unido, o internato deu a ele uma fundação sólida. Ele teve uma infância extraordinária. Seu avô, o rei da Grécia, foi assassinado. Seus pais tiveram de fugir da Grécia. Eles foram exilados quando Philip ainda era bem pequeno. Eles viveram em Paris e tinham pouco dinheiro. Seus pais, então, se separaram. Seu pai foi para o sul da França, encontrando uma namorada por lá, e sua mãe teve um colapso mental e ficou internada durante anos. Como eu havia dito, ele decidiu bem cedo que não seria uma vítima do seu passado. Philip não remoía o passado, ele focava no futuro.
Ele sabia que poderia se conectar com o povo de uma forma em que a rainha não poderia, causando um impacto na forma com que a monarquia era enxergada. Eu sinto que tenho um papel e uma certa influência e eu quero usar isso para ajudar o país. Dessa forma, eu sinto que posso fazer tudo o que estiver ao meu alcance para a comunidade. A viagem que fez em 56 fez ele perceber que havia conquistado a posição de Duque de Edimburgo, o que abria muitos caminhos, e ele seguiu abrindo outros caminhos também. E isso fez a diferença. Se você tivesse conhecido ele no seu auge, você ficaria impressionado com a quantidade de energia que emanava daquele homem o dia todo. Eu acabei me tornando o diretor da apelação da Associação Nacional de Arenas Esportivas, e o que eu mais admirava nele é que ele chegava ao escritório e assumia as rédeas todo santo dia. Ele chegava no escritório às 10 da manhã e saía de lá terminando o dia e toda a papelada que ele podia fazer. Ele era muito querido pelas pessoas que trabalhavam com ele. Philip percebeu que sua popularidade poderia ser usada por uma boa causa. A atenção que rodeia as visitas que eu realizo não é necessariamente uma atenção voltada para mim, mas sim sobre aquilo que está sendo visitado. Com um pouco de inteligência, você pode escolher lugares aos quais você quer direcionar a atenção devido à sua importância. Uma energia diferente rodeava Philip. A rainha tinha uma aura de fascínio e reverência, porém, nele havia uma proximidade muito maior com as multidões. Ele era tão lindo e charmoso que foi eleito como o homem mais popular da Inglaterra e o príncipe mais popular do mundo. Ele era uma pessoa extraordinária. Philip gostava de mulheres bonitas. Ele era galanteador, o que por si só não significa nada. É apenas uma outra forma de interagir com as pessoas, de deixá-las confortáveis. A senhorita Muriel Robert trabalha nessa empresa há 20 anos. O príncipe Philip parou para conversar com ela. Ele era encantador. Ele conversava com todo mundo, não importava o lugar. Ele acreditava na igualdade. Ele era humilde. Uma das coisas que me surpreende, posto que eu fui criado em uma grande comunidade de operários e frequentei escolas públicas, é que eu nunca achei que estaria na posição de ser amigo de um membro da família real. Isso faz diferença para ele? Nem um pouco. Eu acredito que as pessoas deveriam ser julgadas pelo que são, como se comportam e, essencialmente, no que eles fazem para ganhar seu sustento. A rainha precisava se manter distante, porém Philip percebeu que a monarquia precisava se tornar mais acessível. A essência da monarquia é de uma relação pessoal. O povo gosta de indivíduos tanto quanto gostam de uma instituição. Isso só funciona se o povo conhecer os integrantes dela. Ele sabia que se uma dinastia real não corresponder ao seu povo, ela pode desaparecer. Ele passou por isso na Grécia quando foi exilado e seu pai quase foi executado. Apesar de a família real da Inglaterra já estar bem estabelecida, ele percebeu que era necessário estar em contato com a população. Ele foi a força motriz da manutenção dessa popularidade. A pergunta foi: quem você acha que foi o homem mais interessante do século XX, vivo ou não? E o príncipe Philip estava no topo da lista, bem à frente de Sean Connery e também do presidente Kennedy. Philip sabia que a mídia era a chave para o futuro da monarquia. Desde os primórdios da televisão, ele percebeu que ela poderia tornar a monarquia mais acessível. Ele foi o primeiro membro da família real a apresentar um programa de TV em 57. Ao redor do mundo em 40 minutos. Vai ser uma jornada rápida que pode te deixar confuso, porém espero que vocês possam ver lugares e coisas que vocês nunca viram antes. Em 1961, ele foi o primeiro membro da realeza a conceder uma entrevista. Somente nesse país, creio que foram cerca de 10 mil eventos significativos organizados. E isso abrange aproximadamente 5 milhões de pessoas. Sua matemática é melhor do que a minha. Eu já havia feito o cálculo. Philip partiu sozinho em uma missão de alavancar a imagem da monarquia, realizando várias aparições na televisão.
Nosso convidado no De Frente com a Imprensa veio direto de Londres para participar desse programa. Ele é Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo. Hoje à noite, os espectadores australianos estão convidados a conhecer Sua Alteza Real, Príncipe Philip, Duque de Edimburgo. Ele gostava de debater e argumentar e, como sabemos, o Príncipe Philip era conhecido por ser bastante franco. O que você pensa da questão dos vales no sul de Gales e do norte? Você é de Gales? Eu já vivi lá. Você já esteve em Gales? Sim, eu gostaria de ouvir o que você estava pensando a respeito. Você acha que nós faríamos algo do gênero novamente? Não, foi isso que eu quis dizer. O príncipe Philip era uma pessoa naturalmente franca. Ele sempre respondia as perguntas de maneira honesta. Certa vez ele disse: "Não há nada de errado em discordar. Por que precisaríamos concordar sobre tudo?" Eu percebi que você tem uma função, dentre várias outras, de promover a monarquia e a imagem da monarquia e também zelar por ela. Falando assim, eu pareço ser uma agência de relações públicas. De forma alguma. Eu sou contra essa ideia de tentar deliberadamente criar uma imagem, pois é algo que pode ruir com facilidade. Muitos o consideravam truculento, grosso e indelicado. Ele nunca quis ser assim. Ele estava sendo ele mesmo. Interagir com a população se tornou a missão de Philip. Ele era uma pessoa impactante. Ele sempre dizia: vamos dar atenção a isto, vamos filmar aquilo, vamos mostrar isso ao povo. Eu fico surpresa em saber que você escreve os próprios discursos. Sim, sou eu quem os escreve. Isso tem a ver com o senso de dever ou porque você quer falar sobre algo em específico? Não sei, esse apenas me parece ser o caminho mais óbvio a seguir. Ele percebeu que essa era a melhor forma de se conectar com o povo, pois você precisa se tornar alguém relevante e conhecido. Quão longe você pode ir nessa tentativa de humanizar a família real sem perder a sua aura e magia? Quão longe pode ir a sua interação com o povo? Qual seria o limite exato? Creio que precisamos de um equilíbrio. O que está acontecendo, especialmente por intermédio desse aparelho, é que essa relação se tornou muito mais intimista. O povo passou a nos conhecer melhor e nós passamos a conhecer melhor o povo. A população quer essa relação intimista, pois assim ela se sente que a família está bem próxima a ela, tanto quanto vizinhos e pessoas de verdade. Não tinha como ele prever as consequências no longo prazo, uma vez que suas vidas pessoais fossem expostas na mídia. A mídia ia querer saber cada vez mais. Eles iriam cavar cada vez mais fundo. Você gostaria de falar sobre sua família, em especial a sua relação com seus filhos? Claro, nós nos amamos. Que tipo de conversas vocês têm sobre as dificuldades de um membro da família real? São vários tipos. Você se importa em nos contar sobre isso? Não, não me importo. Com certeza. Sim, são assuntos internos, na verdade. Não é um assunto público. Eu estive em Londres algumas semanas atrás e conversei com o príncipe durante 1 hora. Ele é uma pessoa informal e a coletiva de imprensa foi totalmente aberta. Mas se você fizer perguntas pessoais envolvendo a família dele, ele não responderá. Todos os outros assuntos estarão dentro dos limites. Eu disse a ele: "Foi você quem colocou a monarquia na mídia? Você concedeu a primeira entrevista." E ele respondeu: "Sim. Para fazer o meu trabalho eu precisava usar a mídia. Isso era algo novo na década de 50. A ITV não existia, a BBC estava começando a crescer na TV. Eu usei a TV para falar sobre projetos, não sobre mim." Essa era a regra que ele seguia. Fale sobre o que você está fazendo, não sobre você. Philip abriu uma porta para a mídia que não podia mais ser fechada. A relação entre ele e a imprensa era de amor e ódio. Eles o irritavam. Às vezes eles fazem algumas coisas das quais eu não gosto, como espiar as minhas conversas. Se você está conversando com alguém e aparece um desses gravadores ou aqueles microfones que vocês conseguem ouvir a 20 metros de distância, você vai se incomodar. É claro que você vai se incomodar. Então, eu sou obrigado a dizer: "Vire essa câmera para outro lado. Tire isso daqui." É. Ele ficou furioso que alguém precisou intervir.
Ele está dizendo que tudo tem um limite. Se você está tendo uma conversa privada, ela deve permanecer privada. Ele não quer ter uma câmera perto dele, porque assim as coisas podem ser tiradas de contexto. Ele ficava frustrado pela forma com que ele era tratado, principalmente pela imprensa inglesa. Quando ele viajava para o exterior e ficava sabendo que a imprensa britânica o acompanharia, ele ficava triste, pois ele sabia que eles tinham interesse apenas em suas gafes, que depois seriam publicadas na primeira página dos jornais. Seu filme não acabou, não? As conversas fora de contexto de Philip, combinadas com sua postura truculenta, criava ótimas manchetes. Com o tempo, essa passou a ser a imagem mais predominante dele na imprensa. Por ter uma personalidade forte, por fazer declarações que hoje em dia não são consideradas politicamente corretas, ele era criticado. A imprensa ficava à espera dessas gafes. Eu era um deles. Elas o transformavam em uma caricatura. Mas a verdade é que ele as cometia e cometia deslizes. Ele sabia que possuía o dom de dizer coisas inoportunas. Ele mesmo inventou um termo para isso. Inversão manopodiátrica, meteu os pés pelas mãos. É óbvio que eu cometo o erro, seria loucura pensar o contrário. Muitas vezes eu percebo que teria sido melhor ter ficado de boca fechada. Infelizmente para o príncipe Philip, a sua imagem de produtor de gafes acabou encobrindo grande parte do trabalho que ele vem executando há anos. Não foi apenas Philip que precisou aturar a intromissão da mídia. Não é amedrontador saber que todos os holofotes estarão sobre seu filho mais velho? O que você fará para protegê-lo ou para tornar isso mais tolerável? É difícil encontrar uma forma de tornar isso mais tolerável. Talvez com mais experiência seja possível se esquivar das armadilhas antevendo o que pode vir a acontecer em algumas circunstâncias. Eu só mostro para ele o que está acontecendo e como essas coisas ocorrem, e também mostro como essas coisas sempre acontecem e como podemos suportá-las. Ele sabia que era necessário ser forte para sobreviver aos momentos em que você aparecia no jornal sendo acusado de diversas condutas e sendo criticado por inúmeras razões. Ele imaginava que Charles teria muitas dificuldades com isso. Creio que ninguém era capaz de prever o que viria a acontecer nas décadas de 80 e 90. No início dos anos 90, a cobertura do casamento fracassado do seu filho pela imprensa se tornou uma febre. O príncipe e a princesa de Gales tiveram de manter as aparências novamente durante a viagem à Coreia do Sul. A mídia e as reportagens é que estão causando os problemas. Deixe-os em paz. Eles têm problemas como qualquer outra pessoa, é hora de deixá-los em paz. Acho que eles não eram chamados de paparazzi quando ele era o alvo. Ele achava desesperador ver os seus filhos e netos sendo fotografados com aquelas lentes longas. As únicas aversões que eu tenho são contra os redatores de fofocas, que não se limitam aos fatos e que não atuam de maneira construtiva, e contra os fotógrafos intrusivos, que estão sempre buscando algo fora do normal para chamarem a atenção dos seus clientes. São coisas com as quais eu realmente não concordo. Deve ter sido extremamente difícil para ele observar a destruição de partes de sua família, principalmente da princesa Diana, pela qual ele tinha um enorme carinho. Ele tentou ajudá-la a se encaixar nessa estranha família. Ele mesmo era alguém que veio de fora da família, porém ele sabia que eram os perigos que a rodeavam que fariam com que ela fosse perseguida, tentando humilhar e desestabilizar a sua estrutura. As pessoas que a rodeavam e que estariam sempre a perseguindo. Isso o entristecia. Uma vez ele disse que a imprensa transformou a família real em uma enorme novela. O príncipe Philip sabia que se você estivesse fazendo algo errado, por exemplo, um adultério, a imprensa certamente iria descobrir. Nas garras da imprensa inescrupulosa nas décadas de 80 e 90, tudo isso ia parar em jornais.
Ele não gostava da imprensa, ele não tinha nenhum afeto pelos jornalistas. Muito pelo contrário. No entanto, ele sabia que era o trabalho deles, era dever dele e da família garantir que os jornalistas não estivessem o que escrever. Eu pensava que Philip havia ficado horrorizado quando Charles admitiu o adultério para Jonathan de Bilby. As histórias que foram publicadas nesse período foram muito negativas, não apenas para os indivíduos envolvidos, mas também para a integridade da monarquia que demandou anos de trabalho de Philip e Elizabeth para ser construída. Isso foi deixando-o profundamente melancólico e desconfiado. Eu e o príncipe Philip fomos uma vez ao norte da Grécia. Foi na semana em que vieram a público aquelas fotos horríveis da Fergie e seu conselheiro financeiro no incidente do dedão chupado. A mídia havia feito um cerco contra ele, mas nós conseguimos afastá-lo. Ele estava de muito mau humor na viagem de volta, pois ele estava indo de volta àquele universo fatídico. Mas o pior ainda estava por vir. Em 1997, quando Diana morreu, a família real enfrentou uma de suas maiores crises. Nesse momento marcante, Philip decidiu colocar a sua família em primeiro lugar. Não há dúvidas de que para o príncipe Philip seu papel era de ser um avô que estivesse presente para consolar William e Harry, que acabaram de perder a mãe em circunstâncias terríveis. Não foi a primeira ocasião em que seu posicionamento foi mal interpretado. Não foi ideia dele. É tradição dos funerais reais que os membros da família acompanhem a carruagem. Originalmente, o príncipe Philip não iria fazer parte dessa comitiva. Ele disse ao príncipe William: "Se você se sentir melhor, eu posso andar a seu lado." Ele se voluntariou para isso. O príncipe William aceitou o convite. Diferente do que foi noticiado, esse foi um ato de amor do avô que estava oferecendo o seu apoio ao príncipe William. Ele foi criticado por isso, porém a ideia não partiu dele. Houve um momento em que eles passaram pelo arco do desfile da cavalaria e o príncipe Philip se aproximou dele. Ele me disse que não sabia que as câmeras estavam filmando. Naquele momento, ele confortou William enquanto eles andavam lado a lado. Quando você assiste a esse momento, você percebe que ali temos um avô tentando ajudar seu neto jovem, vulnerável, que está sofrendo nesse momento bastante soturno. Ele sabia o que era fazer parte de uma família disfuncional, que fez com que ele pôde sustentar os seus netos a não passarem por isso também. Ele estava determinado a isso. Algum dia, o futuro da monarquia estará nas mãos de William. É por isso que Philip deu a ele todo o seu apoio. A rainha e o príncipe Philip perceberam que havia o risco de que a vida de William saísse dos trilhos. Ele corria sério perigo de se perder por conta da situação pelo qual ele passou. Eles deram ao William uma fundação sólida, que hoje está dando frutos. E é isso o que importava para eles naquele momento. A relação de William e Harry com o príncipe Philip sempre foi importante para ambos, algo que William salienta ao falar sobre o senso de dever que ele pôde presenciar em seus avós e que herdou deles. Basta ver a forma como William e Harry se interessam pelo trabalho que realizam pela população e pelo meio ambiente, que claramente foi herdado do príncipe de Gales, mas que teve origem no duque de Edimburgo. Esses interesses de longa data se tornaram a base de atuação dos seus netos nos dias de hoje. Em 2017, o príncipe Philip decidiu que era hora de passar o bastão para a próxima geração e surpreendeu a todos quando anunciou sua saída da vida pública. O último compromisso oficial do príncipe Philip com os fuzileiros reais no pátio do Palácio de Buckingham deixou muitas pessoas emocionadas, pois tudo naquele dia representava a figura brilhante que era Philip. Estava chovendo bastante.
O tempo estava ruim para uma pessoa de mais de 90 anos, porém, lá estava ele usando sobretudo e chapéu coco. A imagem dele tirando o chapéu é muito marcante e comovente. O povo conseguia sentir que estava perdendo algo. Da última vez que eu acompanhei o Duque de Edimburgo a um compromisso oficial, ele entrou na sala, foi até a mesa, subiu nela e começou a falar. Ele tinha mais de 90 anos de idade e 70 anos de serviço público. A rainha deve ter pensado, por que ele não tira um tempo para ele mesmo? Por que ele não passa um tempo fazendo o que mais lhe agrada? E ele concordou com tudo isso. Se a rainha estivesse satisfeita com isso, ele o faria. E ele fez. A rainha teria enfrentado dificuldades muito maiores se não fosse por ele. Ela dedicou toda a sua vida ao seu dever e ela nunca teria abandonado isso. Sem o príncipe Philip ao seu lado, esse ambiente seria insuportável. Ele esteve presente em todo esse processo. O que o príncipe Felipe deu à rainha? Muitas coisas, mas a mais importante delas foi que ele a fazia rir. Ele também tratava com normalidade enquanto ninguém no mundo a tratava assim, nem mesmo seus filhos. Somente o Duque de Edimburgo fazia isso. Ele a tratava como mulher e como esposa. E, da mesma forma, ninguém no mundo dizia a Felipe, Felipe, fique quieto. Só a rainha fazia isso. Infelizmente, o príncipe Philip precisou ouvir minhas conversas em muitas ocasiões. Nós conversamos com frequência sobre o discurso que eu pretendia fazer e, como vocês podem imaginar, ele expressou suas opiniões de maneira franca. Ele é alguém que não costuma aceitar elogios, mas ele simplesmente tem sido a minha força e morada por todos esses anos. Eu e toda a sua família, bem como este e muitos outros países, temos com ele uma dívida maior do que ele jamais admitiria e que jamais poderíamos imaginar. Philip passou mais tempo ao lado da rainha no último ano e meio de sua vida do que havia passado nos últimos anos, pois eles viveram juntos em Windsor e ficaram isolados lá por quase um ano inteiro. Poder passar seu tempo com ele antes do seu falecimento foi importante para a rainha. O príncipe Felipe morreu em 9 de abril de 2021. Em seu funeral, a família acompanhou o caixão enquanto seu filho mais velho andava à frente. No decorrer dos anos, acredito que Charles e Philip se aproximaram bastante. Eles passaram a compreender um ao outro e se perdoaram. Durante a última década, tanto Charles quanto Philip amadureceram e passaram a respeitar as pessoas e as opiniões um do outro. Eles não necessariamente concordavam um com o outro, mas eles se respeitavam. A visita de Charles ao seu pai no hospital foi algo muito importante. Foi uma passagem de bastão, porém, mais do que isso, foi um processo de cura. Após anos de discórdia entre os dois, aquele foi um momento determinante e de muito amor entre eles. Como podem imaginar, eu e minha família sentimos muita falta dele. Ele era uma figura muito amada e admirada. A rainha perdeu seu marido, a família, seu pai e avô, e a nação, seu consorte real mais atuante. A rainha disse que o luto é o preço que pagamos pelo amor. O que fazer em um momento difícil? Seguir em frente. É isso que a rainha sempre fez. Ela seguiu em frente. Durante a pandemia, ela disse: "Nós nos veremos de novo." A vida continua e a vida dela é de ser rainha. A atitude dela é a que, bem, eu estaria fazendo se eu ficasse chorando. Não é isso que o príncipe Felipe iria querer. Ele alterou a percepção mundial em relação ao que se esperava de um príncipe. Ele fez do mundo um lugar mais gentil, mais fascinante e até mesmo mais divertido. E o mais importante para mim foi que ele nos ajudou a ver que se algo vale a pena ser feito, então você deve ir em frente e tentar fazê-lo. Assim você pode acabar tendo um sucesso maior do que todas as expectativas sobre você. Foi o que aconteceu comigo, em relação a ele. Isso também aconteceu com muitas outras pessoas.
Eu nunca pensei nisso como um papel, é apenas um estilo de vida. Eu vou seguindo em frente e tomando as decisões que forem mais sensatas, a depender das circunstâncias. Ele será lembrado como um líder extraordinariamente corajoso e admirável. Sua perspectiva da vida era olhar para cima e para o exterior, não para baixo e nem para o interior. Eu não podia perguntar a ele qual o seu legado, pois ele iria responder: eu não fiz nada, foram os outros. São os outros. Se ele soubesse que esse documentário está sendo feito, ele diria: Mas por quê? Por qual razão? Do que vocês vão falar? É só mais uma pergunta fútil. Por que você não vai viver a sua vida? É isso que ele diria: vá viver sua vida, vai cuidar da sua vida. O que você fez esse ano? Ele diria isso. E também, pelo menos o câmera está em silêncio. Pelo que você gostaria de ser lembrado? Eu não me preocupo com isso, porque quando eu cair morto, eu não estarei aqui para saber do que as pessoas vão se lembrar. Para mim, isso é indiferente. Não existe algo do qual você tem orgulho de ter conquistado? Eu acho que não. Talvez minha capacidade de evitar problemas.